experiência de uma mulher com a outra, para a gente poder compartilhar e se ajudar. Ela teve que começar lá sozinha, como criar um filho, como cuidar de uma casa, mas a gente não. A gente tem aqui uma outra para se ajudar. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. E eu vou chamar agora a Rafa para vir com a gente aqui. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre 3 assuntos basicamente: mudança de mentalidade, identidade restaurada, né? E desbloqueio emocional. Por que identidade restaurada? Porque desde quando a gente nasce, nós somos treinadas a desconstruir o plano original de Deus. Não sei se vocês sabem, mas nossos pais fazem sempre o melhor, mas eles inevitavelmente acabam desviando a gente do caminho, sem perceber. Então, vamos começar pela mudança de mentalidade, porque para vocês entenderem o contexto geral, precisa primeiro desconstruir o que está dentro de vocês. Pode passar. Zona de conforto. Alguém já ouviu falar disso aqui, né? A nossa zona de conforto é aquele lugar onde o seu cérebro gasta a menor energia possível. Todo o caminho mais rápido e mais fácil vai ser aquele que o seu cérebro quer seguir. E por que isso acontece? Porque a intenção dele é te proteger. Quanto mais energia ele gasta, mais ele acha que você vai se cansar ou se ferir. Qual que é o problema disso? A gente começa a ser reativo. Ao invés de pensar nas nossas emoções, nas situações que a gente precisa passar, ao invés de decidir racionalmente, o cérebro automaticamente te diz que aquele caminho é mais seguro. Mas ele é mais seguro porque ele é conhecido. O cérebro tem medo do desconhecido. Não necessariamente isso vai ser o melhor caminho para você. Normalmente é exatamente o oposto. O caminho que te tira da zona de conforto vai ser o caminho que te dá crescimento. Mas o seu cérebro vai te dizer que ele é perigoso. Então, eu trago esse assunto para vocês justamente para que você comece a prestar atenção sobre isso. Porque enquanto você está na tua zona de conforto, você não vai crescer. E dentro do ambiente que nós vivemos, existem várias situações onde essa zona de conforto pode estar. A sua família, por exemplo. Você cria, dentro do seu contexto familiar, situações que você convive, que para você é normal e que você já se adaptou. Qualquer tipo de família que seja diferente da sua, você acha estranho. Às vezes, existem famílias onde violência é natural para eles. E aí, quando a gente de fora olha, se choca com o jeito como eles se tratam. Mas para eles essa é a zona de conforto. Então, o mapa de mundo que você tem, isso é, a visão que você tem em vários desses ambientes, com os seus amigos, com a sua religião, na igreja, com a cultura de onde você está, até mesmo com o seu trabalho. Nesses ambientes onde você está, você criou o seu mapa de mundo, aquilo que é normal para você. E qualquer coisa que você faça que te tire desse mapa de mundo, do que você já conhece, já experienciou desde que nasceu, vai te parecer perigoso, porque vai te tirar dessa zona de conforto. Então, o objetivo é esse do seu cérebro. Ele não quer produzir, não quer sentir medo, dores, traumas, angústias, e tudo que tiver relação com isso, ele vai te dizer que você está errado e que você precisa seguir por outro caminho. Pode passar, por favor. E aí a gente fala de drives mentais.
a resposta imediata do seu cérebro. Justamente quando você é colocada nessa situação de cheque. Você precisa decidir o que fazer. Será que eu peço as contas ou não? Eu quero ser empreendedora, eu sei que se eu ficar no emprego onde eu estou, eu tenho segurança, mas eu nunca vou crescer na vida. Você já tem um drive mental instalado, dependendo do seu mapa de mundo da sua família. A sua mãe foi aquela que disse para você a vida toda, para você se dar bem na vida, você tem que passar em concurso público. Mas isso era a realidade dela, porque ela viveu numa época de inflação, como Sarney, por exemplo, em que todos os dias o preço dos objetos no mercado era remarcado. A gente tinha uma inflação de mais de 30%. Ela viveu numa época em que o Collor confiscou o dinheiro de todas as famílias. Todas. Então, para ela, um emprego é uma segurança. Isso é o mapa de mundo dela, não deve ser o seu. Para te dar um exemplo do que são esses drives mentais instalados. Quando eu falo para você, tempo é? Qual é a resposta que vem na sua cabeça? Dinheiro. Tempo é dinheiro. Mas isso não é uma verdade. Isso foi um drive que instalaram na sua cabeça. Dinheiro a gente ganha e perde. Tempo é vida. Vida não tem como você substituir. Não tem como você ir no banco e comprar. Então é esse tipo de coisa que vocês precisam questionar. Começar a prestar atenção se o que você está vivendo hoje é uma realidade. Porque nós temos dentro de nós paradigmas que nós precisamos quebrar se a gente quiser sair da onde a gente está. Se você quiser continuar a vida sua como está hoje, sem mudança nenhuma, fique tranquila, você está no caminho certo. Agora, se você quer mudança, se você quer crescer, se você quer ter uma outra realidade, você precisa ter outro tipo de atitude. Outro drive também, que é muito fácil de instalar na gente. O oposto do sucesso. O que é? A primeira palavra que vem na sua cabeça. O oposto do sucesso é? Não é o fracasso. Porque o fracasso faz parte da aprendizagem. Quando você aprendeu a andar, você levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía e andava de novo. E você não tinha medo de cair. Você simplesmente continuava. Porque você sabia que um dia você ia conseguir. Você via todas as pessoas à sua volta fazendo isso. Por que é que você não ia conseguir? Então, inconscientemente, você não tem nem aquele medo. O oposto do sucesso é a desistência. Se você desiste de um caminho que você traçou, você nunca vai chegar lá. E muitas vezes nós estamos perto do nosso sucesso, perto de atingir o nosso objetivo, e nós desistimos por achar que estamos no caminho errado. Porque aquela vozinha da zona de conforto vem no seu cérebro e diz: puxa, já fiz tanto, acho que eu estou no caminho errado, chega, vamos mudar de rota. E aí você passa a vida inteira tentando, mudando de uma área para outra e nunca chega no teu objetivo, você nunca chega no sucesso. Por quê? Porque você está desistindo vez após vez, assunto após assunto. Então você tem que fazer não para dar certo, mas você tem que continuar fazendo até dar certo. Não existe plano B. Não existe a possibilidade de você não conseguir alcançar o que você quer. Esse é o drive que tem que estar instalado na tua cabeça. Por isso que eu disse que você foi treinada desde pequena e a sua identidade foi sendo desconstruída. Isso faz parte do nosso sistema, não só familiar, mas social. É normal. Meu papel aqui é só te dar um clique. Dizer, opa, realmente eu preciso pensar sobre algumas coisas que para mim eram automáticas. E aí eu te trouxe um exemplo da hipnoterapia. Quando a gente vai fazer hipnoterapia,
Eu não sei se vocês sabem como é que funciona o processo. Mas você chega lá com uma dor, com um trauma, com algo que você quer resolver. E aí, durante a sessão de hipnose, existem duas regras. Primeiro, você precisa confiar. Você não pode ficar confabulando. Será que a resposta certa é essa ou aquela? Você precisa deixar com que a primeira resposta do seu subconsciente venha à tona. Por quê? Porque a primeira resposta é a que está gravada. E se você fica confabulando na sua cabeça, você vai achar que existe uma resposta certa. Ou você aprendeu que a resposta certa é outra. Mas isso não te cura. O que vai te curar, o que vai mudar o seu drive mental, é você trazer do subconsciente para o consciente a resposta que está dentro de você, que está errada e que a gente não quer admitir. Então, quando isso acontece, a gente pode fazer o que se chama de ressignificação, que é chegar no ponto da sua dor, do seu trauma, e reimplantar uma nova memória, para que aquilo deixe de ser um empecilho para você, para que você deixe de ser reativo, deixe de sofrer com isso, com situações que têm gatilhos emocionais, que muitas vezes são pequenas, que ninguém percebeu, que ninguém sentiu dor, mas que para você é o final do mundo. Situações que você automaticamente é levado para aquela dor, para aquele trauma, e você reage, faz tempestade num copo d'água, por exemplo. Então isso existe como ressignificar, desde que você permita que a verdade venha à tona, que você esteja aberta para aceitar a verdade do seu inconsciente, aquilo que você não está vendo. Quando você consegue deixar essa verdade vir, é mais fácil de tratar essa dor. Enquanto ela está escondida, não se tem como tratar. Então a gente falou mapa de mundo, mudança de mindset, fixo ou progressivo. O que é esse mindset fixo e o mindset progressivo? O fixo é aquele mapa de mundo que você tem hoje e tudo vai continuar como está. Meus pais me ensinaram que eu preciso casar desse jeito, eu fui criada para não depender de homem, para trabalhar fora, e esse é o padrão de vida. Minha mãe me ensinou assim e vai continuar sendo assim. E eu não posso fazer nada para mudar isso, porque isso é o certo. É um mindset fixo. É uma ideia fixa que você tem e que você nem discute dentro da sua cabeça. O que é o mindset progressivo? É justamente você questionar esses paradigmas que parecem verdades, mas não são verdades dentro de você. São mentiras implantadas que te impedem de crescer, prosperar e ir para frente. E toda vez que a gente quer manter um mindset progressivo, a gente precisa sair questionando tudo aquilo que nos dizem. Parar de acreditar no que você ouve de primeira e ir atrás da sua verdade. Não se importando com o que os outros pensam, falam, mas entendendo quem é você e qual é a sua verdade, o melhor para você. Aí entra um pouco também na questão de identidade. Pode passar o slide para mim, por favor? Bem na hora que eles saíram de lá, eu pedi para passar. Obrigada. E aí a gente tem um exercício para fazer, para ajudar vocês a identificarem quais são as áreas da sua vida que precisam de mais atenção. O que é que você acha que está bom na sua vida e o que está ruim na sua vida? Aonde você vai começar a prestar atenção para deixar de ter esse mindset fixo para ter o progressivo? Eu trouxe para vocês uma dinâmica ali. Se as meninas puderem me ajudar, por favor. Obrigada.
Pode distribuir? Obrigada. Então esse exercício que eu trouxe para vocês aqui, ele se chama Roda da Vida. Muitas de vocês já ouviram falar, já fizeram o exercício, mas como a gente precisa partir de um ponto comum aqui, eu trouxe, porque isso é um mapa, na verdade, da sua vida. Ele divide a sua história em quadrantes. Todas as áreas que você precisa prestar atenção: qualidade de vida, sua vida pessoal, sua vida profissional e seus relacionamentos. Então eu quero que vocês marquem. Pega uma caneta, um lápis, o que você tiver aí. Se você não tiver nem caneta nem lápis, pode ser de batom. Simplesmente para você ir marcando a nota que hoje você dá para essa área da sua vida. Lembrando que tem que ser a sua primeira impressão. Para que o exercício funcione, você tem que usar o seu subconsciente, a primeira resposta que te vem. Então, por exemplo, saúde e disposição. Como é que está a sua saúde hoje? Você se sente bem disposta? Tem alguma coisa que você precisa acrescentar ou não? Você está sedentário, faz exercício? Então, número 1 para pouco e número 10 para muito. Tem uma amiga precisando de batom para preencher. Tem alguém precisando de caneta ainda? Todo mundo conseguiu?
finalizando sobre esse assunto, sobre essa dinâmica, eu até deixei escrito junto da roda da vida lá embaixo, né? Para você alcançar os resultados que você nunca teve, você precisa fazer aquilo que você nunca fez. Então esse mapa que está na sua mão é um mapa para que você olhe como corrigir a sua rota. Que áreas da sua vida você precisa corrigir a sua rota. E esse mapa precisa ser refeito. Porque de tempos em tempos, os números vão mudando. Por que ele se chama a roda da vida? Porque enquanto todas as áreas da sua vida não estiverem em equilíbrio, essa roda não vai ficar circular. Ela vai ficar toda torta, cheia de pontas. E aí, o seu carro, a sua vida, não vai conseguir alcançar velocidade, não vai conseguir andar, sair do caminho, sair do lugar para seguir o seu caminho, enquanto ela estiver toda torta. Então é simplesmente para você saber onde precisa prestar atenção e trazer a mudança na sua vida. Pode passar, por favor. Gente, para você poder refazer esse mapa, o ideal é que isso seja feito todos os meses, pelo menos uma vez por mês. Você consegue colocar um alerta no seu celular, uma agenda, para que ele desperte para te lembrar de refazer esse exercício. E no meu perfil do Instagram, ele tem no link da bio o mapa para você poder imprimir e poder refazer depois, tá? Isso é importante para você justamente ver as suas áreas de crescimento. Porque não adianta a gente ter obesidade cerebral. Aprende e não executa. Se você não executa, não tem por que ter aprendido, perdeu a função daquilo. Falando de desbloqueio emocional, a gente fala desses traumas, dessas dores e dessas áreas escuras na sua vida que você nem sabe que são bloqueios, mas que você não consegue progredir ou prosperar. E esse bloqueio é formado, como eu já te falei, a maioria deles dos 0 aos 7 anos de idade, aonde as verdades da sua identidade são criadas. E existem várias técnicas para a gente trabalhar a cura de traumas emocionais, o desbloqueio, como está na moda falar agora. Uma delas é a PNL, outra delas é a MDR, que é muito usado por psicólogos em consultório. As duas funcionam e agora a gente tem usado metodologias que unem as duas coisas. É o que, por exemplo, faz o Pablo Marçal no IP. Os desbloqueios que ele faz, traz um pouco da metodologia de cada um para poder potencializar o resultado. Mas o que é importante que você saiba sobre isso? Rafa, eu tenho um trauma, eu fui abusada, eu sofri um divórcio, fui abandonada, não tem como apagar isso. Não tem como apagar o evento, mas tem como apagar a sua dor e a reação que você vai ter cada vez que aquele gatilho aparece de novo. Então, uma pessoa que sofreu abuso, é normal que ela tenha problemas em ter relacionamento sexual com o seu marido. Mas quando isso é tratado, isso passa a não ser mais um empecilho para ela. Ela nem lembra que passou por esse abuso. Ela vai aproveitar a vida dela com o marido dela. Ela vai lembrar que existiu essa situação quando ela estiver comentando com uma amiga, quando ela estiver precisando ajudar alguém, mas não necessariamente aquilo vai afetar a vida dela. Então, a gente faz, depois desse desbloqueio, a ressignificação, que é implantar uma nova história em cima daquela memória que você teve, de trauma, de dor, ou até mesmo de uma emoção que foi muito forte e que ficou gravada, que não chega a ser um trauma, mas foi um marco na sua vida.
Mas só existe um único mecanismo para que esse desbloqueio funcione, que você consiga reimplantar uma nova memória e ressignificar isso. Somente quando existe a sua emoção envolvida. Se você faz uma dinâmica ou vai tentar fazer um desbloqueio, fecha os seus olhos, mas não está acreditando naquilo que está acontecendo, que você está ouvindo, não vai funcionar. Não é racional. Porque o seu trauma, ele foi gravado na sua memória através de uma dor emocional. Então você só vai conseguir reimplantar uma história nova com uma emoção nova. Então por isso que eu disse antes, quando estava falando na hipnoterapia, que você precisa acreditar no que você está fazendo. O cérebro da gente, ele é atemporal. A partir do momento que você fecha os olhos, ele não sabe se aquilo é realidade ou não. Quando você está sonhando, é uma realidade. Você sabe que foi um sonho depois que acorda. Então, por ele ser atemporal, você fechando os seus olhos e revivendo aquelas emoções, a gente consegue gravar uma nova história. E aí você passa a não mais reagir por causa desses gatilhos que você tinha de dor. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe para vocês só alguns dos sintomas de bloqueio, porque muitas pessoas costumam dizer: ah, eu não tenho bloqueio nenhum. Ah, eu tenho um. Não sei se eu tenho, acho que não. Todo mundo tem bloqueio. Todos têm. Uns maiores, uns menores. Até Pablo tem, vários. Dá para ver, quem conhece ele convive com ele. Mas são bloqueios que você pode se livrar deles. E alguns são muito interessantes. Um deles que eu acho intrigante é o bloqueio da criatividade. A gente fecha os olhos e vai fazer, por exemplo, uma dinâmica de mentalização, aonde você vai ver conforme as instruções que você vai seguindo. E tem gente que de olhos fechados não consegue imaginar. Vocês já passaram por isso? Eu tive esse problema. E é muito chato. Muito chato. Porque a gente se sente incapaz, retardada. Como assim o cara está mandando eu fechar o olho e imaginar alguma coisa e a imagem não vem? É um painel em branco. Ah, imagina seu pai, sua mãe, você enxerga a pessoa e não vê o rosto dela. Por quê? Porque a imagem que você tem do seu pai ou da sua mãe não é o pai ou mãe ideal que as pessoas dizem que existe. Uma mãe narcisista, por exemplo, ela disputa com a sua filha de uma forma inconsciente, então ela causa muita dor. E aí as pessoas dizem: ah, você conhece amor de mãe? Não. Para mim, mãe é aquela pessoa que me fere. Então, uma dinâmica com mãe é bem difícil de ser feita quando se tem bloqueio de criatividade. Só para te dar um exemplo. Mas, quando esse bloqueio acontece? Quando a gente tem falta de colo, quando é criança. É estranho, né? Mas é exatamente isso. Quando você não teve um pai amoroso que te deu colo, que te deu proteção, que te abraçou, para que você pudesse liberar a sua mente, a sua imaginação. Parece que uma coisa não tem ligação com outra, mas é exatamente isso. Se você tem bloqueio de criatividade, quer dizer que você tem um bloqueio com o seu pai, que ele não te deu colo e amor suficiente para você se sentir acolhida e poder voar. Basicamente é isso. Se vocês quiserem saber alguma coisa mais sobre isso, sobre os tipos de bloqueio, sobre o que você pode ter ou não ter, eu coloquei no link da minha bio também, tem o meu telefone e tem um link para a mentoria, onde a gente trata exatamente de bloqueios.
especificamente sobre isso. Existe uma tabela, uma planilha, onde você, respondendo perguntas, consegue identificar se tem ou não tem bloqueio em alguma área. Então, se você quiser investigar isso mais a fundo, você pode entrar depois no meu Instagram e vai descobrir mais sobre isso. Pode passar, por favor? Pode passar mais um. A dinâmica do desligamento que apareceu ali é uma dinâmica que você vai fazer justamente esse trabalho de reviver o trauma e conseguir separar suas emoções disso tudo. E aí voltamos para a sua identidade. A sua identidade, que não é o que os outros pensam, que não é o que os outros falam a seu respeito, mas é aquilo que você acha de si mesma, aquilo que você vê no espelho, não só como aparência física, mas como resposta imediata quando alguém te pergunta, como resposta imediata quando você passa por algum problema ou tem um desafio na sua frente. Chega um cliente novo para você e diz: olha, eu preciso de tal coisa. Você sente um frio na barriga e pensa: caramba, não consigo fazer isso. Ou de repente você pode dizer para ele: claro, o meu papel é resolver seu problema. Independente das reações que parecem ser opostas, elas apontam para o mesmo problema. Nós temos pessoas que são confiantes, que têm autoconfiança, mas não têm uma boa autoimagem, uma identidade curada. Então ela pode externar uma confiança e por dentro está se corroendo. Ela se acha incompetente, mas ela tem coragem de ir lá e cumprir o desafio. Então ela é autoconfiante, mas ela muitas vezes vai ter baixa autoestima. Então isso é importante que você saiba a diferença. Porque a identidade não é o que parece por fora, é o que está dentro de você. É a sua verdade. E é justamente o que foi distorcido com tudo aquilo que você foi ouvindo quando você era criança. Seu pai e sua mãe dizendo: você não consegue, você só faz errado. Sabe quando a tua mãe te manda fazer alguma coisa e ela diz para você: ai, não era assim que tinha que ser feito, deixa aqui eu arrumar. Você está implantando dentro de você: sou incompetente. Então isso acaba fazendo parte das escamas que aparecem na sua identidade e que você precisa ir tirando. E para a gente conhecer essa verdade, precisa justamente conseguir olhar para dentro de si. Pode passar para mim, por favor? A redescoberta da sua identidade acontece quando você se aproxima de Deus. A sua identidade verdadeira está escondida em Deus, dentro de você. E aí a gente anda em paralelo com o propósito. Tem muita gente que diz: ah, eu tenho minha identidade curada, eu sei quem eu sou, mas eu não sei meu propósito ainda. Então você não tem tua identidade bem curada. Porque quando você sabe quem é e sabe por que está aqui, você sabe qual é seu propósito. Uma coisa está ligada com a outra. O que é que você faz de melhor? O que é que você sabe fazer direito? O que é que te dá alegria, satisfação em fazer, independente de dinheiro? E isso está ligado com o seu propósito. Mas também existe a sua maior dor, o seu maior trauma, que vai estar ligado com o seu propósito. Por quê? Porque dói dentro de você. Quando dói dentro de você, você não consegue ficar fazendo de conta que aquilo não está acontecendo. Por exemplo, eu sofri violência doméstica. E durante muitos anos eu ouvi da igreja que eu era exagerada, que eu precisava orar mais.
porque o meu marido estava violento, mas daqui a pouco ia passar. Ele já era crente, ele já era batizado. Então, ore mais e não seja exagerado. Aí acontece o bloqueio, né, gente? Você chega no ponto da dor, a tua memória apaga, mecanismo de defesa. Foi o que aconteceu aqui, numa fração de segundo. Não sei se vocês perceberam. Isso é trauma de dor. Por quê? Porque eu passei tantas situações, tantas vezes, que o meu cérebro quer apagar aquela memória. Mesmo que hoje não doa, ele quer apagar. Então ele me faz sair da linha de raciocínio. É um dos sintomas. Por que é que eu estava falando para vocês sobre isso? Agora me ajuda. Propósito, exatamente. O que acontece no meu caso? As pessoas que chegam perto de mim, que Deus manda ou que vêm pela frequência, normalmente são as pessoas: mãe solteira, mulher divorciada, criando filho sozinha ou que sofreu violência doméstica. Sempre as pessoas que vêm falar comigo têm uma dessas situações. E aí, por que o meu propósito está ligado com isso? Porque para eu ajudar pessoas eu preciso ser curada. E aí, quando eu vejo uma mulher dentro de casa apanhando e dizendo: eu não posso me separar do meu marido porque é ele que paga as contas, eu não vou conseguir ficar parada. Eu não consigo ficar quieta. Eu preciso ir lá e dizer para ela: minha filha, acorda, você está perdendo sua vida. Não é assim que as coisas deveriam ser. Ah, mas eu sou crente, eu não posso divorciar, blá, blá. Eu vou te dar uma aula sobre isso. Vou te dar uma aula dizendo que existe repúdio, que existe divórcio, por que essa lei foi estabelecida, que isso veio do coração de Deus. Eu tenho um livro que eu estou escrevendo, que Deus me deu, que Ele mandou eu escrever, e Ele me deu o título desse livro. É o primeiro de 12. O título dele é Quando Deus Pede o Divórcio. É para chocar, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque eu era o tipo de pessoa que fui criada desde pequena, tendo certeza que eu não poderia me divorciar, porque o divórcio era a destruição da família. Porque meus pais divorciaram, e eu vivi toda essa dor. E aí chegou um momento em que Deus precisou quebrar tudo, todos esses paradigmas, e dizer para mim: eu tenho divórcio para você. Aí apaga, né? Tudo aquilo que a gente escutou dentro da igreja, da religião, que a lei é de Moisés, que é a dureza do seu coração. Não. Deus pede divórcio para Israel. Está na Bíblia. Pode procurar no Google. Deus pediu o divórcio para Israel quando Israel decidiu sair da aliança. Outro assunto. Pode passar o slide para mim, por favor. Eu gosto de contar às vezes essas coisas só para vocês entenderem do porquê a gente está aqui. Eu sou arquiteta. Por que eu estou falando disso para você? Porque eu tenho 15 anos de arquitetura, mas eu tenho 43 anos de exercício emocional. Fechou? Pode passar. Pode passar. Aí, uma antes, isso. Só para finalizar, gente. A gente muitas vezes se acha tímida, fraca, incompetente, feia. Adjetivos ruins não são aqueles que vão faltar na sua vida. Mas eu encontrei uma chave que pode servir para você também. Deus não errou quando fez você. Ele fez você exatamente desse jeito. E Deus faz projeto que dá certo. Não existe projeto de Deus que deu errado. Então você deu certo.
Você já deu certo. Você só não sabe disso. A única coisa que você precisa fazer para chegar ao ponto de ter a sua identidade restaurada é tirar essas escamas dos seus olhos. Conseguir abrir a sua alma para enxergar essa verdade. E você faz isso conhecendo o caráter de Deus. As pessoas acham que conhecem Deus, como Jó achava também. Jó era íntegro, fazia tudo correto, mas no final da história, de ter sofrido tudo, ele termina no último capítulo dizendo para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. É uma experiência que você só passa quando você conhece Deus de verdade. Não o Deus que você ouviu falar, não o Deus que você lê na Bíblia, mas o Deus que te dá experiência real. É esse Deus que conhece quem é você de verdade. E é a única forma de você sempre acertar o caminho é conseguir ouvir a voz dele e saber o que ele está tratando com você. Sobre os outros assuntos, eu tenho só aqui um exercício também para quem tem problema de autoimagem. É o exercício do eu sou, que a gente faz todas as manhãs. Mesmo que você não acredite, você fala para você mesmo, até o momento em que isso vai ser verdade dentro de você, na sua alma. Então eu te convido a fazer uma lista. Pega uma folha de caderno, preenche pelo menos umas 30 linhas com todos os adjetivos, só coisas boas a seu respeito. Você vai ver que no começo é difícil fazer. No começo a gente acha umas 3, 4, até chegar no fim da folha é muito complicado pela primeira vez. Mas quando você consegue fazer isso, você consegue internalizar em você uma parte bem pequena que vai ajudar na cura da sua identidade. Passa lá para mim, por favor. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. O meu Instagram, Rafa Souza Arquiteta. Eu não falo muito sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional no Instagram, mas eu atendo todas as pessoas que vêm falar comigo. Eu também posso te ajudar. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para isso. Obrigada. Deus abençoe vocês. Quer que eu chame a Manu? A Manu é a nossa próxima palestrante. Gente, que lindo, né? A gente vai vendo assim, conectando com pessoas e vendo histórias. E daí a pouco a gente estava ali atrás para fazer as fotos e me passou um filme. Eu lembrei que algumas pessoas falaram assim: ah, Clara, parece que é fácil fazer as fotos, né? Porque daí a gente foi tirar e faz, pose, eu faço foto para minha loja e tal. Só que a Rafa falando, e eu me lembrei de alguns bons anos atrás, 16 anos quando eu comecei, mais de 16 anos quando eu abri minha loja. Daí ela falando assim, como que às vezes as pessoas julgam, né, e falam sobre nós, e nós pegamos aquilo ali pra gente. Daí a gente pega aquilo e a gente acredita que a gente é aquilo, né? E eu acho engraçado, porque que Deus fala tanto conosco, fala tanto sobre a gente, nos dá tanto poder, e talvez a gente não recebe e não aceita isso. E alguém vem e fala algo ruim, a gente acata. Com poder aquela pessoa tem sobre nós. Aquela pessoa não tem poder nenhum sobre você. E a gente precisa nos posicionar sobre isso, sabe? À tarde eu vou falar muito com você sobre isso, sobre a importância de decisão, porque o que muda o nosso destino é a decisão. É uma única decisão que vai mudar todo o seu destino. Quantas pessoas se deslocaram para estar aqui? Quantas pessoas largaram sua cidade, seu estado para vir para cá? Foi uma decisão. Há um ano atrás eu decidi largar minha família, minha cidade, toda a minha família lá, todos os negócios lá, e vim morar aqui com uma criança de 2 anos, uma de 5 anos, que na época